Acabei de finalizar aqui os meus atendimentos pela noite de hoje, na sexta-feira, e eu quero trazer uma reflexão para você a respeito de dois pontos, tá? O primeiro ponto é uma aluna que chegou para mim e ela falou assim, que ela cumpriu a dieta por determinado período, cumpriu o treino por determinado período, e a partir de um certo tempo ela não conseguiu mais se adaptar em relação ao treino por mudanças na rotina dela. Mudanças na faculdade, trabalho, exigências, e não conseguiu se adaptar. E a gente conversando sobre isso, e ela ficou insistindo em tentar voltar para aquela rotina em que ela estava conseguindo cumprir. Só que por ter mudado demais todo esse ambiente de contexto, ela se cobrava extremamente para conseguir cumprir aquilo que ela conseguia fazer num ambiente favorável e que ela não conseguia cumprir nesse ambiente desfavorável. E ela ficava se sentindo culpada em relação a isso. Então, o recado que eu tenho para dar para vocês em relação a esse quadro é o seguinte: toda vez que a sua rotina ou seu ambiente torna desfavorável ou favorável, você precisa reavaliar o seu plano, reavaliar os seus objetivos e realinhar como você vai atingir aquele objetivo dentro daquele contexto atual. Não se cobre a um contexto antigo ao que você está vivendo agora. Então, por exemplo, se você está fazendo faculdade e você não está mais tendo aulas teóricas e passou a fazer um estágio, seu contexto mudou. A sua cobrança não tem que ser igual a comparada ao que você vivia anteriormente, porque o seu contexto está diferente. Da mesma forma que um contexto totalmente conturbado, ele não deve ser levado em contexto mais fácil, porque no contexto mais fácil a gente pode exigir mais de você. Então você poderia talvez dar um pouco a mais. Então tem esses dois parâmetros. E o segundo assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a respeito de uma aluna que ela veio num processo pós-depressão, na verdade entrando num processo depressivo, em que ela estava extremamente sonolenta, extremamente triste, com tristeza que permanecia ao longo do dia, uma compulsão alimentar associada e um abandono total em relação a exercícios e alimentação. E ela retornou para a gente, ela tinha já feito um trabalho com a gente, acabou terminando o contrato, ela seguiu a vida dela e acabou passando por essa dificuldade nesse período. Ela retornou agora e nossa abordagem foi justamente focando nessa questão da compulsão alimentar, fornecendo alimentos para ela de uma maneira que ela não sentisse essa necessidade extrema da alimentação, orientação quanto à parte psicológica e motivacional, sem cobranças excessivas quanto aos resultados. E esse foi o principal ponto, evitar cobranças excessivas. Essa aluna, ela simplesmente perdeu 11 centímetros de cintura em 2 meses. Perdeu 7,5 kg de gordura em 2 meses. Simplesmente cumprindo o nosso protocolo sem exigências. Entenda o que eu falo quando eu digo para vocês que a individualidade do aluno, do paciente, deve ser vista. Quem sabe se eu chegasse para ela e falasse, você tem que chegar na próxima avaliação com 4,5 kg de gordura a menos, ou com 5 centímetros a menos de cintura, quem sabe por essa cobrança existir, seria bem provável que ela não conseguisse atingir. Porque o que aconteceu na diferença do trabalho agora em relação ao que ela estava fazendo sozinha? Foi que eu comentei com ela assim, se você errar em uma refeição, não é essa refeição que vai comprometer o teu resultado. E era isso que ela se cobrava anteriormente. Quando ela errava em uma refeição, ela acabava abandonando tudo por o fato de não estar cumprindo 100%. E a minha abordagem com ela nesse sentido foi justamente explicar para ela que o 80%, 90% é o que é sustentável a longo prazo. O 100% geralmente não dá certo. Não para pessoas comuns como nós, como eu e como vocês. Para atletas, sim, o 100% é inegociável. Mas para a gente que está pensando em levar uma alimentação saudável a longo prazo, exercícios a longo prazo, é isso mesmo. Planejou ir 6 vezes para a academia, foi de 5 a 6? Tá ótimo, faltou um dia, não tem problema, não é isso que vai comprometer. Entenda, não estou falando que é para ser negligente e ir 2 vezes por semana na academia num planejamento de 6. Isso é ridículo, você não está cumprindo o trabalho. Mas se sentir culpado por faltar um treino na semana, não tem motivo. Dieta é a mesma coisa, foi prescrito para você fazer 7 refeições no dia, você falhou em uma refeição que não conseguiu levar o seu alimento. Não é isso que vai comprometer. O que vai comprometer a sua dieta é dos 7 dias que a gente propôs, você fazer 1, 2 dias e o resto não seguir. Esse não dá certo. Mas pense comigo, se você fizer essas 7 refeições durante os 7 dias da semana 100%,
Se você não é atleta, a tendência é que em 3 semanas você largue tudo, porque você vai ter um resultado absurdo nas 3 semanas, que não vai ser sustentável por motivos psicológicos mesmo, e você vai ficar se cobrando para ser a pessoa que cumpriu por 3 semanas, que a gente entra naquele primeiro assunto, certo? Então, tudo isso tem que ser de maneira individualizada, tem que ser conversado paciente a paciente, definindo metas paciente a paciente. Então, por isso que o contexto é extremamente importante, por isso que eu insisto tanto com vocês em relação à periodização, que é a montagem dos treinamentos com objetivos definidos, mês a mês, com progressão, aliado à dieta, 100% aliado. Isso, o aliado é assim, é os profissionais conversando. Só assim que dá certo. Não adianta eu fazer um treino de um jeito, o nutricionista prescrever uma dieta pensando em outro objetivo. Tem que ser os dois da mesma maneira, e é isso que a gente trabalha aqui na consultoria, certo? Então esse é o recado de hoje. Boa noite para vocês, abraço, bom feriado para todos vocês. Aproveite, não deixe de comer seu chocolate, só